Eu vou pedir para os irmãos que fiquem com a Bíblia aberta, tá bom? Se você não trouxe a Bíblia no papel, né? Mas trouxe a Bíblia do celular, use apenas o aplicativo da Bíblia, tá bom? Amém? Use somente o aplicativo da Bíblia. Irmão, Atos capítulo 16, eu quero que você abra a Bíblia e mantenha a Bíblia, porque eu vou dar uma andada nesse capítulo. Vou tentar, na verdade, dar uma olhada nesse capítulo. Deus falou comigo sobre esse capítulo 16. Eu preciso compartilhar isso com você. Os detalhes dessa mensagem, o capítulo todo é extenso, né? Mas eu vou tentar sintetizar alguns trechos para você entender o que aconteceu. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Quero apresentar essa palavra, esse texto que nós vamos ler, e essa igreja. Abre os nossos ouvidos, abençoa a tua obra, no nome de Jesus. Amém. Uma postura aqui, irmãos, do apóstolo Paulo, nesse capítulo de número 16 do livro de Atos, uma postura encontrada nas entrelinhas desse texto, que faz toda a diferença na vida do servo de Deus, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Algo que precisa ser observado se nós quisermos viver uma vida cheia do poder de Deus. O capítulo vai começar sobre viagens que o apóstolo Paulo está fazendo. E eu quero ocupar o texto a partir do verso de número 6. Vai dizer assim o 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Senhor, pelo Santo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. A primeira consideração que quero fazer, a partir do texto, tudo que eu vou fazer é uma meditação no capítulo 16, tá bom? Então eu não chamo nem isso de sermão, chamo de uma reflexão no capítulo 16. O que está acontecendo aqui é que o apóstolo Paulo, eles estavam em oração para ir para uma determinada região. E quando eles desceram para uma região frígio, Gálata, partes da Ásia, eles queriam muito pregar a palavra, e o que chama a atenção aqui é que o Espírito Santo não deixou. Veja o verso de número 6. Foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Aí o verso 7, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Cristo não o permitiu. Incrível essa expressão. Incrível como a ação do Espírito de Deus impediu eles de ir a tal região pregar a palavra. Eu posso aprender aqui que tem lugares que Deus retém a palavra. Você acredita num negócio desse? Eles queriam ir para lá, porém o Espírito não deixou. Sabe por quê? Porque na questão da pregação do Evangelho, o Espírito Santo é que deve dar a direção, não é o homem. Na pregação da palavra, quem direciona a nossa vida é o Espírito de Deus. É Deus que move o coração das pessoas e dos lugares também. Não é o homem. Sabe, irmãos, muitas vezes, em algumas ocasiões, a nossa pregação é uma escolha nossa, é uma direção nossa, é uma dedicação nossa, é um esforço nosso, e não uma direção espiritual. É por isso que em alguns lugares não aparecem os frutos da pregação. É por isso que em determinados ministérios, em determinadas obras que são feitas, elas não frutificam, porque é obra de homem.
é obra de vontade humana, é obra específica de homens e não de Deus. A palavra ela vai produzir o seu efeito e o seu fruto quando ela for pregada debaixo de uma ordenança e de uma direção do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós só somos o canal por onde a palavra passa. Nós só somos um canal de distribuição dessa palavra. Quem vai convencer as pessoas é o Espírito. E o Espírito conhece o ambiente favorável para essa semente cair. Então, o que eu devo aprender é que eu devo buscar a direção de Deus para fazer a vontade de Deus. Então o verso 8 vai dizer, e tendo contornado, Paulo não murmura, não reclama, Paulo não murmura, não pergunta, não questiona para Deus o porquê que Deus não está deixando ele pregar ali. Ele contorna a situação, contornando Mísia, desceram para Troade. Aí o verso 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um homem macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia, ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali o Evangelho. A partir do momento que ele compreende, ouve, para observar a direção do Espírito, então Deus vem e dá uma visão. Deus só vai dar uma visão para aquele que sossega o seu coração e não murmura e não reclama e está disposto a ouvir a direção do Espírito Santo para pregar a palavra. Quem me entende, diga glória a Deus. Sossega seu coração, sossega sua alma. Espera a visão de Deus. Não fica procurando visão de pessoas. Espera que Deus vai lhe dar uma visão. Deus vai clarear o seu coração concernente aos propósitos de Deus aqui na terra. E quando Ele abrir a visão, aí você vai entender, é para lá que nós estamos indo. Quando Deus dá a visão, Ele dá o destino. Sabe por que muitas pessoas estão sem destino? Porque estão andando na própria visão delas. Estão andando debaixo de visão de homens e não na visão do Espírito. Agora, quando você recebe a visão de Deus, ouve a voz do Espírito, Deus te dá um destino. Não queira tomar decisões sem antes ouvir a voz e receber uma visão espiritual de Deus. Senão você vai fracassar nas suas ações, em qualquer instância que seja, em qualquer profissão que seja, em qualquer relacionamento que seja, em qualquer empresa, trabalho secular ou não, ministerial, chamado, qualquer área que você desempenha, se você não tiver uma visão nítida, clara daquilo que Deus quer, as portas do destino não abrem. Aleluia. Então, continuando aqui a leitura do texto, esse capítulo 16 todo vai revelar uma postura do apóstolo Paulo. Essa postura agora, em primeiro lugar, foi essa submissão até Deus dar essa visão. E a partir do verso de número 13, nós vamos entender que eles descem para Troade, e dali a Filipos, no verso 12 e no 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali estavam ou tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo pregava. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Quando eles recebem a visão, então agora entende que o destino é para lá. Eles descem, passam por as regiões de Troade, eles passam por Filipos, Macedônia, e no sábado eles entram na cidade, e a primeira coisa que eles encontram, um lugar
para orar. Olha o verso de número 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu bem haver um lugar de oração. Aleluia. Encontrar um lugar de oração. Receberam a visão para ir para o lugar, para o destino do propósito onde Deus queria que eles fossem. E lá onde eles chegaram, eles encontraram um lugar de oração. Isso é uma postura que você vai ver no texto todo, na vida desse apóstolo Paulo. Essa postura de orar, irmãos, eles oraram naquele lugar, e naquele lugar tinha algumas mulheres. A Bíblia vai dizer que uma tal de Lídia, vendedora de púrpura, se converte ela e toda a sua casa, e quando ela se converte, ela usa do princípio da honra e chama os apóstolos para ficar na casa dela. E isso aconteceu durante muitos dias, ficaram por ali durante muitos dias. O verso 16 diz assim: aconteceu que indo nós, olha lá, para o lugar da oração. Então esse lugar da oração passou a ser frequentado. Amém? Se Deus te leva para um destino, existe um lugar que deve ser frequentado, o lugar da oração. Se Deus te leva para um destino, você não pode abandonar o lugar da oração. Irmãos, Deus comoveu meu coração com esse negócio aqui de uma tal maneira. Nós precisamos estar no lugar da oração. Nós temos esse lugar da oração. Nós temos esse canto da oração. Será que nós estamos priorizando esse canto de oração? Eles foram lá, 16, aconteceu que indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual adivinhando dava muito lucro aos seus senhores. E seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se para o Espírito, disse: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu da moça. Naquele momento, entre aqueles dias que Paulo ficou no lugar da oração, indo buscar a Deus naquele ambiente da oração, hospedado naquela região com Lídia, a mulher que se convertera com sua casa e foram batizada, houve um mover espiritual, e enquanto eles se dirigiam para a oração, apareceu uma outra moça endemoniada que adivinhava as coisas e dava muito lucro para os senhores, para as pessoas que cooptavam aquela moça para adquirir lucros através de um suposto dom de adivinhação. Ela continuou seguindo os apóstolos por alguns dias e falavam assim: eis aí os grandes homens de Deus, esses aí são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Paulo indignou com aquilo, levantou a mão, estendeu a mão e repreendeu, falou: em nome de Jesus Cristo, sai dela agora, espírito maligno. Aquela menina possessa foi liberta, e a fonte de lucro daqueles homens acabou. A fonte de lucro deles. O que eu aprendo aqui? Que no lugar da oração, Deus nos dá o discernimento dos espíritos, que são de Deus ou não. Aquela moça falava assim: aí estão verdadeiros homens, servos do Deus Altíssimo. Ela falava uma coisa que de fato era verdade. Os homens eram de Deus. E ela não falou nenhuma mentira. Ela estava dizendo: aí estão grandes homens, servos do Deus Altíssimo. No entanto, meu irmão, havia um espírito de engano envolto daquela moça. Havia um grande demônio tentando bajular os apóstolos e causar um espírito de engano naquilo que era o propósito de Deus com a vida deles naquela região para pregar o Evangelho. Mas no ambiente da oração não existe espírito de engano. No ambiente e no local da oração não tem demônio que te engana. Você não vai ficar enganado para sempre se você frequentar constantemente
o ambiente da oração. Você não vai se enganar se você levar a vida de oração a sério. Nada vai nos enganar. Deus vai desbaratar toda potestade, todo principado, toda hoste do inferno. Deus vai desbaratar, vai nos dar o discernimento espiritual para aquilo que é de Deus e para aquilo que não é. Quem crê, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Deus está desbaratando, descodificando toda arma forjada, toda armadilha, todo esquema, toda obra do inferno contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida, contra essa cidade. Deus está nos dando discernimento e jogando por terra agora. Paulo teve aquele discernimento, repreendeu aquele demônio, porém veio o contra-ataque. Porque todas as vezes que a gente confronta as hostes do inferno, existe o contra-ataque. Os senhores, aquelas pessoas que foram lesadas por conta da libertação daquela moça, vieram atrás dele. Verso 19. Vendo os seus senhores, que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando o costume que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que guardasse com toda a segurança. Estão me entendendo? Agora vê o revide. Vê a perseguição. Levaram eles para a praça, açoitaram com vara. E as costas deles foram rasgadas, dilaceradas. Os vergões ficaram expostos. E pegaram ele, levaram aos pretores e eles o prenderam. Olha o verso de número 24. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prendeu. Prendeu com os pés, amarrado num tronco, dentro de uma masmorra, um buraco escuro, fétido, frio, mal cheiroso. E deixaram ali esses homens. Veja bem, queriam pregar numa determinada região, o Espírito não deixou. O Espírito então revelou o lugar que era para ir, e agora quando eles estão pregando com êxito, Deus está fazendo pessoas serem transformadas, muita gente sendo batizadas. Vem um demônio do inferno perturbar o trabalho, ele repreende, e quando ele repreende, então eles recebem a retaliação do inferno, e agora os missionários estão presos dentro de uma masmorra. E agora, depois de toda essa história, essa breve introdução desses detalhes, é que eu quero pensar rapidamente com os irmãos, a partir desse ponto, onde os homens estão presos injustamente. Aqui você vai ver a mesma postura do apóstolo Paulo. Desde o início, ele não abandona o lugar e nem o ambiente de intimidade, de oração a Deus. Verso de número 24. Leia comigo 24. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e prendeu-os no tronco com os pés. 25. Por volta da meia-noite. O que ele estava fazendo? Fala comigo, igreja. Por volta da meia-noite, oravam. Paulo não abandona a postura da oração, irmão, em momento algum. Estava orando para ir para um determinado lugar, o Espírito não deixou.
Ficaram quietos num canto, Deus revelou para onde tinha que ir. Chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram, um lugar para orar. Agora, estava sendo bem sucedido na evangelização, veio o inimigo e prendeu. Amarraram os pés com o tronco dentro de uma masmorra. Qual é a primeira coisa que ele faz? Orar. Essa postura do apóstolo na caminhada cristã me chama muita atenção. Ele não para de orar, hora nenhuma. Em todos os lugares que Deus o leva, a primeira coisa que ele faz é orar. Orou para descer para uma cidade, para uma região, não pôde ir pelo Espírito. Deus orientou ir para outra. Chegou lá. Quando eles chegaram lá, foram lá na beiradinha de um rio e acharam um lugar bom para orar. Agora, o inimigo conseguiu uma armadilha e colocou-os na prisão. Mesmo injustamente. Eles estão presos. A primeira coisa a ser feita, orar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. E eles oravam aqui, irmãos, com as costas minando sangue e água. Eles foram açoitados com vara. As costas deles estavam cheias de vergões. Eles apanharam muito, mas eles oravam. Debaixo de vara, continuaram orando. Oravam e adoravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Oh, aleluia, eu vou profetizar sobre sua vida agora. Quando você resolver entrar nesse lugar de oração e adoração, aquelas pessoas que estão à sua volta serão impactadas. Elas serão abençoadas só porque você está ali naquele ambiente. Os outros presos começaram a ouvir a oração e a adoração daqueles dois que chegaram ali, e a Bíblia vai dizer que de repente, verso de número 26, sobreveio tamanho terremoto. Quando nós assumimos uma postura de quebrantamento, de oração em primeiro lugar, na nossa vida, em todos os ambientes que nós somos colocados, se nós estivermos dispostos a colocar em primeiro lugar na nossa vida, em primeira mão, esse atributo, essa desenvoltura para orar, primeiro que vai acontecer é que, de repente, o terremoto sacudiu os alicerces. Sabe, irmãos, os alicerces daquilo que te prende. Os alicerces daquilo que prende a sua casa. Os alicerces, as bases, a fortaleza que prende você em algum aspecto da sua vida. Se você colocar a oração como postura principal da sua vida, esses alicerces serão estremecidos, porque Deus vai causar um grande terremoto nesse ambiente. Você crê nisso? De repente. E eu tenho crido que Deus vai agir de repente. Porque Deus é Deus dos de repente. Deus é Deus de fazer coisa. Do nada acontece. De repente, hoje você não teve resposta. Mas olha aqui, a profecia ela vai para o seu lado. Vai chegar na sua casa, de repente. Talvez quando você sair daqui, pôr o pé ali no fora no portão. Talvez quando você chegar em casa. Talvez amanhã de manhã a notícia chega. Talvez daqui a pouco chegue uma mensagem. Talvez a semana que vem Deus já descortina tudo aquilo. Talvez, é de repente, é de repente. Deus é Deus de repente. Ah, mas a coisa está difícil, eu estou amarrado, estou preso, ah, eu fui chicoteado, estou caído, estou derrotado, ah, esse escuro, essa prisão, ah, meu Deus do céu, ah, meu irmão, saiba de uma coisa, esquece tudo que está à sua volta, ora, canta louvores ao Senhor, porque de repente, Deus vai mandar do alto do céu o seu socorro, aleluia! Sobreveio um grande terremoto, sacudiu os alicerces da prisão. E olha que coisa tremenda, que é mais uma palavra profética para a sua casa. Abriram todas. Fala comigo, todas. Coloca a mão na sua cabeça assim.
Falei, eu creio que não vai ser uma porta que vai se abrir. Serão todas as portas de Deus na minha vida. Todas as portas de Deus na minha vida vão se abrir. Vai se abrir, olha lá, o texto diz, todas as portas, as cadeias, a cadeia lá, os grilhões, os alicerces romperam, as portas, todas elas se soltaram, olha lá. Todas as portas se abriram e se soltaram. Se soltaram. E todas as portas, e soltaram-se as cadeias. O ambiente da oração faz com que os alicerces que nos prendem se estremeçam, caia. Faz com que as portas se abram. E faz também com que as cadeias se abram, se soltem. Aleluia. Quando aconteceu isso, o homem, o carcereiro que cuidava do ambiente, despertou, ele estava dormindo. Olha lá, 27. O carcereiro despertou do sono e vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar. Supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não faças mal a ti, porque todos nós estamos aqui. Aleluia. As cadeias estavam todas abertas. As portas estavam todas abertas, os alicerces das cadeias afrouxaram. Abriu todas as cadeias, estava tudo aberto. Os presos podiam fugir a hora que quisessem. Só que os presos ficaram todos ali. E sabe o que é que prendeu aqueles presos? A autoridade que estava sobre a vida de Paulo. A autoridade que estava sobre a vida do apóstolo segurou aqueles homens ali. Eles viram toda a ação a partir de um momento de oração e de adoração. E eles começaram a se converter a partir daquilo. Então a autoridade de Deus no ambiente fez com que eles não saíssem do ambiente. A autoridade de Deus na vida daquele apóstolo fez com que os presos ficassem ali. Olha, irmão, que tremendo. Sabe por quê? Porque eles tinham chance de abandonar o ambiente e fugir. Mas Deus nos livra das cadeias do inimigo e nos coloca nas garras da sua graça. Eles estavam presos naquelas cadeias ali, físicas. Agora eles estão presos nos braços de quem os salvou. Aquela mensagem, aquela adoração, aquela oração, aquele testemunho daqueles homens foi tão impactante que aqueles homens não queriam sair de perto deles. Não queriam sair de perto deles. E ele disse, o carcereiro queria se matar e falou assim, não faça isso, meu irmão. Nós estamos todos aqui. E o carcereiro disse o seguinte, no verso de número 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Meu Deus. Quando os homens de Deus, quando a igreja de Jesus obedece à direção do Espírito para pregar o Evangelho, as coisas acontecem. Agora, quando a gente fica arrumando um monte de conversa, indo pela nossa própria vontade, agora que eles estão obedecendo à voz de Deus, aconteceu uma série de coisas, até presos eles foram, mas o Evangelho está sendo pregado, o impacto está sendo causado, as pessoas estão sendo transformadas ali mesmo, porque nada impede o agir de Deus. Não são as cadeias físicas que impedem o agir de Deus para salvar as pessoas. Não é a pandemia que impede, não é o vírus que impede você de pregar e alcançar vidas para as pessoas, não é. Não são as lutas dessa vida que nos impedem de fazer a obra de Deus. Os homens estavam presos injustamente, apanharam até não querer mais, foram presos. No entanto, Deus entrou dentro daquele negócio, fez uma obra maior ainda. E agora eles estão ganhando carcereiro para Jesus. E o carcereiro, foi algo tremendo na vida do carcereiro. Verso de número 30. Trazendo, ele perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo responde, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa.
32, eles pregaram a palavra de Deus e todos, a ele e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles. Olha que palavra. Quero ler isso aqui, presta atenção no que está escrito aqui, irmão. Isso aqui é bênção para a nossa vida. Naquela mesma noite, Espírito Santo, naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Você já parou para pensar nessa cena? O carcereiro lavando as costas de Paulo e Silas? Você já parou para pensar nisso? Tira com cuidado, vamos fazer uma salmoura, uma água, um negócio, vamos. Ó. Tem coisa boa chegando, irmão. Tem coisa boa chegando na nossa vida por aí, aleluia. O carcereiro foi lavar as costas de Paulo e Silas. Olha, veja bem. Lavou os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Paulo batizou o homem e os da casa dele tudo. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs uma mesa. Aleluia. Eu queria parar por aqui. Sabe por quê? Porque quando você obedece a Deus, você pode passar o que passar. Quando você estiver debaixo de uma visão de Deus, passa a tempestade que passar. Deus sempre vai ter alguém que vai lavar as suas feridas e que vai colocar uma mesa para você. Fica de pé, irmão. Eu tô tremendo com essa palavra.